As consequências de um trauma. Meu pai, ele não era presente, tanto comigo como meus irmãos, ele não tinha contato nenhum. Ele não era afetuoso, ele não era presente e ele maltratava muito a minha mãe. Eu imaginava que aquilo não era correto para se fazer com uma família. Provocou um trauma assim na infância. O resultado de uma vida sem carinho, sem respeito. Minha mãe veio de outro estado, para São Paulo, então ela iniciou a vida sozinha, conheceu meu pai, passou por todos esses sofrimentos, todas essas dificuldades. Como a minha mãe não tinha esse carinho, não tinha essa atenção, esse amor do meu pai, ela não tinha como passar isso pra gente. Ela não tinha contato, ela não tinha seio com os filhos, principalmente comigo. E como eu nasci de 7 meses, ela teve que cuidar de mim. Durante a gestação, ela teve uma gestação muito complicada. Já tinha os sofrimentos que ela tinha com meu pai, já teve uma gestação complicada. E ela, durante muito tempo, isso durante a infância principalmente, ela sempre me culpou de ter saído de um emprego como funcionária pública. Eu creio que a mãe tem que passar um carinho, né? Ela tem que ser afetuosa com os filhos. E eu sentia falta disso. As sequelas de uma infância infeliz. Como eu não tinha família em casa, eu comecei a procurar isso nas pessoas. Só que aí foi tão frustrante, vamos dizer, ou mais frustrante do que eu encontrei em casa. Eu tentei buscar amor em pessoas, amor em coisas, e eu fui me anulando, eu não fui cuidando de mim. Aí eu me frustrei de novo, aí eu vivi uma vida só de relacionamentos momentâneos. Foi que alguns anos atrás, eu conheci minha ex-noiva, eu confiei que isso podia dar certo. Eu tinha noção, cheguei a passar para ela, dentro do que a gente conversou, ela chegou a ter uma paciência na época relacionada a isso, de eu poder encontrar isso que eu não tinha, mas eu não fiz a minha parte. Até que o noivado acabou. O noivado acabou. Essa é a história do Carlos, um jovem que pouco a pouco teve a vida destruída, até que um dia ele não aguentou tanta opressão e se entregou à depressão. É isso, Carlos? Isso, devido às coisas que eu tinha passado, com a minha família, todos os traumas que eu tinha de infância. E assim que eu terminei meu noivado, foi realmente naquele momento que eu entrei em depressão. Comecei a ter medo das coisas, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia acreditar nas pessoas. Chegou um determinado momento, que eu considero que foi a situação mais difícil da minha vida, onde eu não conseguia lidar com qualquer tipo de situação. Eu achava que as pessoas na rua me perseguiam. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia me focar no trabalho. Eu, diversas vezes, durante meses e meses e meses, eu tinha pesadelos constantes. Eu ficava andando pela casa, ficava a madrugada toda acordado e, consequentemente, no outro dia eu não conseguia levantar. E chegou numa situação que eu não conseguia mais sair de casa. O tormento de Carlos e além da depressão, ele sofria também com a síndrome do pânico. Eu me achava perseguido a ponto de, a um determinado momento, não conseguir sair de casa. Eu não acreditava que eu estava louco, mas eu acreditava naquele momento que eu tinha que me matar, que não tinha solução nenhuma mais. Diante de tanta frustração, ele não viu outra saída. Eu tentei me enforcar, eu tomei composto químico de material de limpeza, eu já liguei o gás, a mangueira do gás para poder exalar gás em casa. Aí quando eu achei que ia fazer mal para alguma pessoa, que podia prejudicar os vizinhos, eu desliguei. E quando não, eu procurava na internet formas de suicídio. Até que Carlos chegou ao limite. Eu acordei de manhã, naquele dia, saí como se eu fosse trabalhar ou se eu fosse para algum lugar. Peguei meus documentos, todos os meus documentos com foto que eu tinha, eu joguei fora. Eu joguei na rua, no bueiro, porque eu queria ser enterrado como indigente. Eu cheguei numa ponte, alguns dias antes eu fiquei olhando os lugares, olhando essas pontes onde eu podia me jogar, mas eu não sei como em menos de um minuto eu estava dependurado nessa grade. E eu tentei voltar, mas eu não consegui. Eu caí aproximadamente, eu não caí bem reto, eu caí 10 a 20 metros para frente de onde eu estava. Eu quebrei os calcâneos, que são os ossos da planta dos pés, da sustentação. E quebrei 2 ossos na coluna.
eu fiquei internado por mais 3 meses no hospital psiquiátrico. Eu fiquei durante 3 meses e 15 dias deitado numa maca. Eu via de alguns profissionais da saúde que eu não ia voltar. A sua vida então não tinha nenhum sentido? Não tinha sentido. E quando foi que você começou a ver, a ter um sentido na sua vida? A minha vida começou a ter um sentido a partir do momento que eu comecei a frequentar. Carlos, peraí, conta essa história pra gente, mas lá no palco do programa Inteligência e Fé. Carlos, você pulou daquela ponte, você estava decidido a tirar a sua vida. Sim. O que passou na sua mente no momento que você pulou? Eu acreditei naquele momento que toda aquela perturbação que eu tinha, aqueles problemas que vinham da minha mente, né, dos traumas de infância e tudo que eu passava no dia a dia, não tinha mais nenhum tipo de solução. Então eu tinha curiosidade de saber como que era morrer, como que era não ter aqueles problemas, eu não conseguia enfrentá-los. Então, na verdade, o que você queria não era morrer, você queria acabar com os problemas, Sim. mas não sabia uma outra forma. Então pensou apenas, a única forma é morrer, já que eu não vejo outra maneira de acabar com esses problemas. Exato. Graças a Deus você não morreu, ficou internado, 3 meses inclusive no hospital psiquiátrico. Você tomava remédios para depressão, para a síndrome do pânico que você sofria? Durante esse período que antes dessa tentativa, nessas situações, eu me entreguei aos vícios. Né? Então eu não conseguia, quando eu conseguia dormir se eu me embriagasse. Os remédios, eu tive doses muito fortes nos remédios na época que eu fiquei internado. E quando eu procurava auxílio ou, digamos, uma ajuda da minha família, eu sempre procurava meu irmão mais velho ou meus irmãos, achando que eles podiam me dar alguma alternativa para eu não fazer isso. Eles falavam para eu procurar um tratamento psiquiátrico, para eu tomar remédio, para eu viver, para eu conhecer pessoas, para eu fazer outras coisas, mas eu não encontrava sentido em nada. Eles não conseguiam te ajudar, achavam que você tinha que tomar remédio e parar de frescura, talvez, ou para que você fazer isso? Sim. 3 meses internado, como é que você ficou durante esses 3 meses e como você saiu de lá? Durante esses 3 meses, eu creio que eu raciocinei. Eu percebi naquela situação que os problemas que eu passava, que eu achava que eram problemas muito graves, não eram nada. Então, esse período que eu fiquei internado, principalmente é porque não tinha onde eu ficar. Então, eu tive a oportunidade de ganhar uma Bíblia dentro do local que eu estava, dentro do hospital que eu estava. Tinha muitos cristãos que falavam coisas boas, coisas que edificavam. Então, toda aquela sujeira, aquela mania de perseguição, aqueles problemas, aquela situação de dúvida, eu tentei ao máximo naquele momento raciocinar em cima da palavra. E quando você saiu? Como meus familiares, eles têm uma rotina muito puxada e eles não podiam cuidar de mim, eles não podiam... Nessa situação, inclusive, eles não podiam cuidar de mim, eu fui morar com a ex-amante do meu pai. Como ele tinha vários relacionamentos, ela aceitou em cuidar de mim. Só que eu fiquei muito tempo afastado, né, das reuniões, do caminho, aproximadamente 13 anos. Já tinha uma perseguição na época da minha família relacionada a isso e essa senhora não concordava. Então, na casa dela, eu era obrigado a tomar os remédios. E aí, como é que você ficou? Mesmo depois da internação, tomando remédios, a situação foi amenizando ou você continuou igual, com as mesmas tendências suicidas, os comportamentos? Não. Eu tive, segundo os laudos médicos, eu tenho eu esqueci o nome agora, mas são os prontuários que eu tive uma evolução. Eu fui evoluindo, eu não tinha mais vontade de ter ideação suicida e, sinceramente, eu não tinha vontade de chorar. Eu estava deitado numa maca, eu não sabia se eu ia andar, eu não sabia como é que eu ia ficar, mas eu sabia que eu tinha que sair daquela. Então, todos os laudos, os profissionais que eu respeito, que são os profissionais de saúde, algum deles, eu ouvia bastante que eu não ia voltar a andar, ou que tinha que tomar antidepressivo, que eu tinha que tomar remédio para dormir. Só que eu coloquei na minha mente que não,
que eu ia melhorar. Então, todos os laudos, esses documentos, né, dos dias que eu fiquei internado, mostram a evolução. E como foi que você ficou bom, totalmente livre disso? Eu, quando estava na casa dessa senhora, eu tentava muito assistir a programação da igreja. E ela impedia. É um fato, eu não estou falando mal dela, questionando a fé dela, mas ela impedia que eu assistisse. E era o que, vamos dizer, que dava continuidade, que me alimentava daquilo que eu tinha vivido no hospital. Uhum. Na estreia do primeiro Nada a Perder, quando eu tive a autonomia de andar sozinho, eu fui assistir o filme e dentro daquilo que eu conseguia acompanhar na programação, quando ela não estava em casa ou quando... das coisas que eu aprendi no passado, das coisas que eu via que me faziam um pouco sair daquela situação de casa, de dificuldade, de desespero, depois de assistir o filme, eu vim no Templo de Salomão e me batizei. Uhum. E isso foi quando? Faz quanto tempo? Isso faz aproximadamente 2 anos. Então, você, quando chegou aqui, ainda estava nessa fase de recuperação, e como que você está agora através da fé, da fé que você aprendeu e está praticando? Bispo, é um alimento, de fato. Eu acho que, eu creio no seguinte, e isso voltou para a minha mente, graças a Deus. Uhum. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente tem promessas. Deus deixou promessas para a gente. E eu tenho certeza que a gente, sendo o templo do Espírito Santo, Ele não quer que a gente sofra. Então, hoje o que eu coloco na minha mente, porque ser cristão é complicado. Uhum. Muitas pessoas se afastam de você, não falam mais com você. É aquela primeira fase, quando você chega, é a mais complicada. Uhum. Só que o que acontece? Por mais pressão que eu tenha, hoje meus pensamentos são melhores. Então o resultado é que eu consigo dormir à noite, eu não tenho mais pesadelos constantes, dores de cabeça constantes, não sinto vontade, obviamente, de me matar, porque não é a solução, com certeza. E o pouquinho que eu puder falar um pouco da minha história, da palavra de Deus para as pessoas, eu falo. Quer dizer, não tem mais a depressão, a síndrome do pânico, Não. o desejo de suicídio, nada disso? Nada disso. A fé te deu a vida de volta. Sim. Quer dizer, você acabou, não que você não tenha problemas todos nós temos, mas você entendeu que não era preciso morrer para deixar de sofrer. Sim. O que você queria era uma vida diferente. E hoje você tem essa vida diferente através da fé. Tenho. Eu creio no seguinte, tudo tem seu tempo determinado, né? Uhum. Então, aquela ansiedade que eu tinha, eu sei que essas promessas vão acontecer. Eu sei que as ideias que eu tenho, as coisas que creio que Deus coloca na minha mente, elas vão acontecer. Uhum. Então, eu aprendi e aprendo nas reuniões a esperar o tempo determinado das coisas. Certo. Você está em controle da sua vida, quer Sim. dizer, Deus está no controle da sua vida e você sente-se seguro neste fato, que Deus está em controle da sua vida. Com toda Então, certeza. não tem aquela sensação de o chão está saindo debaixo dos seus pés, e, enfim. Quer dizer, é a transformação que acontece quando você descobre o poder da fé. E você que está vivendo